Irmãos, eu não quero demorar, eu quero trazer uma palavra que está no meu coração, e encerrando o mês dos jovens, uma palavra para você, jovem. É um desejo que eu tenho e uma oração que eu tenho para você, jovem, mas é para toda a igreja também. E pastor, quando diz que não quer demorar, demora, né? Então aperte os cintos aí onde você está agora, né? Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, e eu quero falar hoje sobre o culto de Caim. O tema da mensagem é o culto de Caim, e vou pedir para você então acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis 4, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ele ficou irritado e emburrado, revoltado e emburrado. Verso 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Algumas versões dizem irado. E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Cumpre a você dominar essa fera que está na porta tentando engolir você, que Deus chama aqui de pecado. Cumpre a você dominar. Verso 8. Caim, olha só, depois da palavra de Deus, veja que não adiantou nada a palavra de Deus para ele. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Veja que não foi um crime passional, foi um crime premeditado. Ele armou um plano, falou para o irmão: vamos para o campo. Ele já vinha planejando, e ele lá no campo, ele matou o seu irmão Abel. Verso 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: olha como ele é mentiroso e insolente. Ele diz assim: não sei. Aí olha como ele é insolente e arrogante. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E aí no verso 10, vamos ler juntos o verso 10. E o Senhor disse: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O que foi que você fez? O culto de Caim. Queridos jovens, hoje eu quero deixar com vocês essa palavra. O que é o culto de Caim, irmãos? O culto de Caim é um modelo de culto, é um modelo de espiritualidade que acha que pode separar o relacionamento com Deus do seu relacionamento com a vida e com o seu irmão, com o próximo, com os outros seres humanos.
O culto de Caim é isso. O culto de Caim é esse modelo de culto que acha que o meu relacionamento com Deus é uma coisa, o meu relacionamento com a vida e com o meu irmão é outra coisa. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma não afeta a outra, e a pessoa acha que pode separar o seu relacionamento com Deus do seu relacionamento com o próximo e do seu relacionamento com a vida. Esse é o ensino principal aqui dessa história desse Caim e da sua oferta, do seu culto que Deus não aceitou. O texto diz aqui, irmãos, que Deus não aceitou o culto de Caim. Deus não aceitou a oferta. Abel prestou culto a Deus e Deus aceitou, e Caim prestou o seu culto e Deus não aceitou. Por quê? Por quê? Por que Deus aceitou de um e não aceitou de outro? E aí tem várias teorias e várias teologias que falam várias coisas interessantes, mas eu quero destacar um ponto aqui. Para mim, o foco principal, ele não está restrito à oferta. Alguns dizem que Abel foi aceito porque ele era pastor de rebanhos, e ele trouxe então dos seus rebanhos, ele trouxe uma oferta de sangue. E Caim era agricultor e trouxe do fruto da terra. E alguns dizem que Deus aceitou Abel, o culto de Abel, porque ele trouxe sangue, o derramamento do sangue prescrito na Escritura, e o Caim não, Caim trouxe do fruto da terra. E conquanto isso tem assim o seu fundamento, mas a palavra de Deus aqui nos coloca alguns detalhes muito interessantes e que revelam um ponto a mais, que o Deus não aceitar o culto de Caim não tem a ver com a oferta propriamente. O ponto principal não é a oferta, não é o produto que eles trouxeram, mas a oferta de Caim foi rejeitada por causa de Caim. A oferta de Caim foi rejeitada não por causa da oferta do produto que ele trouxe, mas por causa de Caim é que essa oferta foi rejeitada. Vou pedir para colocar o verso 5 aí, Gênesis 4, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus, e ela descreve aqui, vamos ler juntos essa primeira frase do verso 5, vamos ler juntos? Mas de Caim e de sua oferta não se agradou, Deus não se agradou, o Senhor, de Caim e de sua oferta. Veja aí no verso 5 uma coisa interessante, que a pessoa vem antes da oferta. O texto não fala que Deus não se agradou da oferta. O texto fala que Deus, primeiro, ele não se agradou de quem? De Caim. Da pessoa, do estilo de vida que ele vinha vivendo, do coração com o qual ele estava vivendo. Deus não se agradou de Caim, e consequentemente, para Deus, aquele culto era um culto vazio, porque em primeiro lugar, não dá para separar, e o que a palavra de Deus está ensinando aqui desde o início para nós é o seguinte: não dá para separar a pessoa do culto. Aquilo que eu faço na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, o que você anda fazendo na quinta-feira, irmão? Na sexta? Não dá para separar daquilo que eu faço no domingo aqui, porque a pessoa, o adorador, está conectado ao seu culto, e é isso que a palavra vem dizendo aqui. Veja o que diz o verso 7, Gênesis 4, 7. Vamos ler essa pergunta que Deus faz para Caim, vamos ler juntos? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Por que Deus não aceita o culto de Caim? É porque Caim vinha fazendo tudo aquilo que é errado. Ele não vinha vivendo uma vida que estava de acordo com aqueles desejos de Deus. E ele achava
na mente dele, então que ele podia viver de um jeito e no fim de uns tempos vir e prestar o seu culto a Deus, o seu relacionamento com Deus. Uma coisa, a sua vida fora da presença do altar, uma outra coisa. E esse é o culto de Caim, é esse modelo de espiritualidade que acha que pode separar o seu relacionamento com Deus do seu relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo, com outro ser humano e com a vida. Um teólogo e pastor chamado Warren Wiersbe, ele diz que mesmo que Caim tivesse sacrificado animais, seu culto não seria aceitável, porque a questão não é o produto, ele não seria aceitável para Deus por causa da condição do seu coração. Então esse é o ensino que a palavra de Deus nos dá. Em outros lugares da palavra de Deus, ela nos dá assim o currículo vitae de Caim, em outras partes da Escritura, mas, por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, o currículo vitae do Caim, olha só, João diz que ele era do maligno e as suas obras eram más, mas ele vem prestar culto, e aí Deus fala assim, não, mas esse culto seu aí, que você acha que você pode se relacionar comigo e viver a vida de qualquer jeito, esse culto eu não aceito. Ao invés de se arrepender, ele fica o quê? Fica revoltado, fica irado, fica emburrado, e ele vai nutrindo, diz a palavra aqui, que o pecado era como uma fera na porta da casa dele, e que estava tentando engolir ele, e Deus fala assim, você tem que dominar isso, porque se você não dominar essa fera vai engolir você, e cumpre a ti dominar isso, mas ele não domina, ele vai se irando, e aí ele faz o que, irmãos? Finalmente ele fica com tanta inveja do irmão, nutre tantas coisas em relação ao seu irmão, que ele premedita, planeja um crime, vai e executa. E quando Deus o encontra, Deus o procura, a palavra de Deus o alcança e diz assim, onde está o teu irmão? Ele não demonstra arrependimento, ele é um homem duro de coração, e ele é insolente, ele é mentiroso, ele fala assim, eu não sei, ele sabia. E ele é insolente, acaso eu sou tutor do meu irmão? Nós vemos aqui, então, esse homem que tem um coração endurecido, uma vida totalmente ali fora dos padrões do desejo de Deus, prestando o seu culto, achando que o meu relacionamento com Deus é uma coisa, mas o meu relacionamento com a vida é outra, não tem nada a ver. Eu posso cultuar a Deus aqui e posso viver de um jeito totalmente perverso ali. E a palavra de Deus vem dizendo assim, não, Deus não aceita esse modelo de espiritualidade, Ele não aceita isso. E por que eu estou dizendo isso hoje, aqui, nesse último dia, aqui do nosso mês dos jovens? É porque eu queria deixar essa palavra para você, jovem, para toda a igreja, mas especialmente para você, meu querido jovem. Fuja desse culto de Caim. O meu desejo para você, meu querido jovem, e uma oração que eu faço para você, é que você fuja do culto de Caim. O que significa isso? Que o teu culto aqui também seja um culto lá fora, amém? Eu desejo para você, jovem, que o teu culto aqui, porque nós temos visto vocês esse mês nos abençoarem demais aqui, e dentro da igreja, e o serviço de vocês aqui dentro da igreja, e a bênção que vocês são aqui dentro da igreja, aqui nesse espaço de celebração, de culto, e vocês têm nos abençoado ricamente, mas eu gostaria muito, e o meu desejo é que isso não fique restrito aqui,
mas que vocês levem isso para a vida de vocês. Que vocês não sejam como Caim, que presta um culto aqui e vive uma outra coisa lá. Mas o meu desejo é que vocês, jovens, além de serem bênção aqui, mas o meu desejo é que vocês glorifiquem a Deus com a vida de vocês e na vida de vocês, do lado de fora, que essa realidade acompanhe vocês, porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós podemos cair no culto de Caim, eu e você, todos nós. Esse é um risco, é uma tentação para a nossa vida, cairmos no culto de Caim. Por exemplo, nos diz a palavra de Deus, eu vou pedir para o Marcelo colocar em Mateus 5, está separado ali, Mateus 5, verso 23 e 24, uma advertência que Jesus faz, Mateus 5, 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá, lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você está no culto, mas você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que Deus não aceita culto de Caim. Não dá para eu me relacionar com Deus e a minha relação com Deus ela ser completamente divorciada da minha relação com meu irmão, porque eu adoro a Deus e eu glorifico a Deus abençoando a vida do meu próximo. E que vocês, jovens, sejam bênção lá fora, no meio da sociedade, para quem está ao teu redor. Que vocês, assim como vocês nos abençoam aqui, vocês possam ser bênção também aí fora, nos relacionamentos de vocês, no trabalho de vocês, nas carreiras profissionais de vocês, onde vocês estiverem. Que não seja uma coisa lá e não seja outra coisa aqui. Eu sou pastor de uma igreja batista, sou pastor há muitos anos, e hoje eu olho para a igreja evangélica, meus irmãos, e eu vejo muito culto de Caim na igreja evangélica. E a minha oração é que Deus nos livre a todos nós, especialmente você, jovem, disso. Mas na igreja evangélica hoje, muito comum o culto de Caim. As igrejas lotadas de pessoas que cultuam a Deus no culto, mas a vida do lado de fora não corresponde àquilo que canta e proclama. São muitos e muitos escândalos. Toda semana o jornal traz escândalos da igreja. Esses dias mesmo, culto de Caim, a gente viu essa expressão de culto de Caim. Uma pastora famosíssima, muito seguida, ela foi presa com indícios fortíssimos. Está presa por quê? Porque ela foi no culto e depois ela matou o marido. É só isso assim, né? É Caim e Abel. Foi para o culto, celebrou a Deus, depois já tinha planejado junto com os filhos: vamos matar o meu marido, porque está atrapalhando a gente. E tudo premeditado. Culto de Caim. Culto de Caim. E assim sucessivamente, nós vamos vendo escândalos de pessoas que adoram a Deus na hora do culto, no momento do altar, como Caim, como Abel, adoram a Deus, mas, como diz ali, são perversos, as suas obras fora do altar não correspondem, e Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus não aceita esse tipo de relacionamento, e Jesus diz aqui: você primeiro vá se acertar com o seu irmão. Porque você não pode pensar que você pode se relacionar comigo de qualquer jeito, e você
odiando o teu irmão do lado de fora. Não pode. Pedi para o Marcelo colocar aí 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro 3, 7. Texto muito conhecido, mas olha o que diz a palavra de Deus aqui. Maridos, essa é para os maridões aí, ó. Agora as esposas até cutucaram o marido, falaram, acorda amor, né? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Tem muito homem sem discernimento hoje em dia, fazendo muita decisão ruim, muita confusão. É para viver com discernimento, dando honra à esposa, honrando a sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Vamos ler juntos a última frase agora? Vamos ler juntos? Assim, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Não pense que você pode se relacionar com Deus e você desonra a sua esposa ou desonra o seu cônjuge ou não vive uma vida com discernimento. Não pense. Aqui está dizendo que interrompe, cria um bloqueio na nossa vida, que aquilo que eu estou fazendo com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu tio, com o meu cônjuge, com o meu pai, com minha mãe, com o meu filho, com o meu empregado, com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho. Não dá para separar, porque a gente ama a Deus e a gente glorifica a Deus amando o próximo e abençoando o contexto onde a gente vive. Não dá para separar. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, não, esse culto de Caim não funciona. Olha que interessante, vou pedir para colocar um pouquinho antes, Marcelo, ali, Provérbios 7, do verso 13 ao 15. Olha o culto de Caim. Provérbios 7, do verso 13 ao 15. Aqui Provérbios está falando da mulher maligna e adúltera. O livro de Provérbios está falando de uma mulher adúltera. E olha o que diz o texto aí. Ó, cuidado, jovem. Ó, ela agarrou o jovem. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse, com o maior descaramento, aquela mulher disse o que para o jovem? Vamos ler juntos o que ela falou no verso 14 e 15? Vamos ler? Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora encontrei. Aleluia, glória a Deus. Você veja que ela procurou ele, mandou WhatsApp. Onde é que você está? Mandou 30 WhatsApps para ele. Só que ela saiu da onde, irmãos? É uma mulher que aqui ela é adúltera, é uma mulher casada que está agora planejando trair o seu marido, mas ela saiu da onde, diz o texto? O verso 14 fala, coloca o verso 14 aí. De onde ela saiu? Onde é que ela estava? No culto. Ela estava no culto, mandando WhatsApp. Onde é que você está? Quero te encontrar depois. Estou te procurando. Veja, ela estava no culto. Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Ela foi no templo oferecer os seus sacrifícios, o seu culto, os seus rituais de culto. Louvou com a mão para cima, assim, olho fechado. Te louvamos, ó Senhor. Cadê o meu amante? Meu Deus do céu. Aí ela fala assim: paguei os votos. Hoje paguei os meus votos. Ela faz promessas, é uma fazedora de promessas. Faz promessa e paga. Pagou, o verbo é pagar. Levou a grana no templo. Pagou o voto. Pagou a campanha.
Saiu da campanha e foi para onde? Foi lá cometer a sua loucura. Isso é culto de Caim. E a palavra de Deus diz: cuidado, cuidado, não pratique esse culto. Eu encerro, queridos jovens da IB, todos os jovens que me ouvem, o meu desejo para vocês é que vocês sejam bênção aí fora, que o culto de vocês, que é uma bênção aqui dentro, também seja bênção aí fora, que vocês glorifiquem a Deus na vida e com a vida de vocês. Que Deus olhe para vocês aqui e quando Ele olha, Ele diga como Ele falou de Abel e do seu culto Deus se agradou. De Abel e do seu culto, do menino Abel, desse jovem, Deus se agradou, porque ele tem uma vida que corresponde aos desejos de Deus. Aí fora, não é uma coisa esquizofrênica, não, mas é um conjunto. E que você seja uma bênção, meu jovem, no meio da sociedade. Eu queria, se eu pudesse deixar no final desse mês, um modelo para vocês, um modelo para ser seguido, um modelo de jovem para vocês seguirem, eu diria para você, aprenda o modelo de José do Egito. Esse é um modelo de um jovem, para você jovem, se espelhar, aprender, se edificar e seguir. José do Egito. José foi um grande servo de Deus, no meio da sociedade egípcia. Foi um grande servo, ele glorificou a Deus no meio da sociedade. No tempo que o Egito era o tempo das vacas gordas, ele abençoou aquela sociedade. Quando foi tempo de crise, as vacas magras, ele abençoou aquela sociedade, mas era aquela sociedade sendo abençoada por um jovem que tinha a mão de Deus junto com ele. Não apenas no culto, na igreja, dentro da igreja, jovem, mas aí fora, que você tenha uma vida onde você é um servo de Deus que abençoa o lugar e as pessoas aonde você chega. José sempre foi um grande profissional. Quando ele era administrador da casa do Potifar, a casa prosperou. Sempre foi um grande profissional. José foi um grande líder, um grande político, um grande governador. José foi um grande irmão. Quando ele teve a oportunidade lá de se vingar dos irmãos, ele sofreu muito, mas ele perdoou. Foi um grande irmão. José foi um grande filho. José foi um grande pai, pai de Efraim e Manassés. E você, querido jovem, muito mais do que ser uma bênção que você é aqui, meu desejo é que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus no meio da sociedade, causando impacto aí fora, sendo sal da terra e luz do mundo aí fora. Amém? Evite o culto de Caim. Não separe o teu relacionamento com Deus do teu relacionamento com a vida e do teu relacionamento com os teus irmãos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelos nossos jovens. Vamos agradecer com uma salva de palmas. Somos muito gratos a Deus. Vou chamar os jovens, eles vão aqui nos encerrar, nos trazendo o louvor. E nós vamos, enquanto eles vêm e se preparam, nós vamos fazer aqui uma oração final. Se quiser pegar o pedestal aqui, pode, tá bom? Vamos ficar em pé. E uma parte dos jovens estão aqui, outros estão sentados aí.
Eu queria que você fechasse os olhos agora e nós, como igreja, nós estendêssemos a mão para abençoar os nossos jovens. Vamos abençoar os nossos jovens e que os nossos jovens sejam grandes servos de Deus aqui dentro e lá fora, viu, queridos jovens, na vida de vocês. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, do culto de Caim, um culto hipócrita, um culto vazio, ser uma coisa na igreja, ser outra coisa lá fora. Não, Senhor, mas que a nossa vida te glorifique, que os nossos relacionamentos, Pai, o modo como nós nos relacionamos com clientes, com patrão, com empregado, com a família, com o cônjuge, o modo como nos relacionamos, Pai, com o Abel, glorifique a Ti e alegre o Senhor, que o Senhor sinta prazer, Pai, em olhar para as nossas vidas. Abençoa a Igreja Batista de Itaberaba. Nós não queremos ser hipócritas, Pai, nos livre disso. Nos ajude, Senhor, a termos vida em abundância, vida além do culto, além do domingo, Senhor, sermos servos do Senhor, que alegram a Ti, Senhor, no meio da sociedade, Pai, com o nosso trabalho, com o nosso caráter, com a nossa integridade, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja, um povo, Senhor, que de fato ajuda a prosperidade do país, da sociedade onde vivemos, muito além daqui, sendo sal da terra e luz do mundo, Senhor. Abençoa, obrigado pelos nossos jovens. Guarde os nossos jovens do mal e do maligno. Abençoa ricamente a vida deles. Enche os nossos jovens com o Teu Espírito. Que os nossos jovens sejam jovens cheios do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, vamos encerrar louvando o nome do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua semana, em nome de Jesus.